Hoje a nossa aula ela vai ser sobre a Guerra Fria. A gente está chegando em uma reta final para o Enem e esse é um assunto muito importante. Então a gente vai tratar dele com um pouco mais de profundidade. A gente vai começar falando um pouco sobre a definição. Então foi um conflito político, ideológico e militar entre as duas grandes potências do pós-Segunda Guerra Mundial, que era os Estados Unidos e a União Soviética. Estados Unidos com o capitalismo e a União Soviética com o comunismo. Temos também o mundo dividido. Então, temos aqui a parte de Berlim, a questão da OTAN e todos esses tratados que foram criados pós Segunda Guerra. Então temos aqui os Estados Unidos e seus aliados e os países comunistas. E aqui onde está esse foguinho são as guerras mais importantes que estavam acontecendo. Ícones da felicidade. Nos Estados Unidos, temos a valorização da riqueza material, o individualismo, um forte consumismo e a democracia. Na União Soviética, temos o estado de bem-estar social, igualdade, simplicidade, glorificação do stalinismo, a censura à arte ocidental, burguesa e o coletivismo. Características gerais da Guerra Fria. Então, a gente vai ter a questão da disputa tecnológica, da corrida armamentista, a corrida espacial, a forte espionagem, a busca de aliados, os conflitos regionalizados e as difamações. Então, aqui a gente tem a representação de uma forma irônica de um ringue de boxe, porque era justamente isso, essa disputa. A Guerra Fria, clássica, anos 40 e 50. As fases da Guerra Fria. Nessa fase, temos a grande tensão entre as potências, o risco permanente de conflito nuclear. Em 1947, temos a doutrina Truman, onde os Estados Unidos eles apoiariam as nações livres que desejassem resistir à dominação comunista, o combate ao comunismo em qualquer lugar do planeta. E o Cominform, que era o Comitê de Informações dos Partidos Comunistas e Operários, união de PCs europeus para evitar a influência dos Estados Unidos. O Plano Marshall foi um plano econômico de auxílio aos países europeus ocidentais, reduziria possível influência soviética. E em 1949 temos o Comecon, que é o Conselho para Assistência Econômica Mútua, versão soviética do Plano Marshall. Em 1948, o bloqueio de Berlim. Essa divisão da Alemanha em Alemanha Oriental e Ocidental. Então, temos aqui o muro, essa questão da divisão, a divisão inicial da Alemanha no pós-guerra em 4 zonas de influências. Em 1947 a 1949, temos a intervenção dos Estados Unidos na Grécia e na Turquia. Militantes comunistas gregos não haviam concordado com as decisões de Stalin na Conferência de Yalta
em fevereiro de 1945, colocando a Grécia sob a influência do bloco capitalista. O macartismo ele ocorreu de 1948 a 1952, aproximadamente, onde o senador Joseph Eugênio a gente tem a perseguição, as fortes perseguições nos Estados Unidos aos artistas, intelectuais e funcionários de setores governamentais suspeitos de ligações com o comunismo, a histeria anticomunista e a famosa caça às bruxas. Em 1949, temos a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, com a aliança militar de países capitalistas, início Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, entre outros, e alguns que vão entrar posteriormente. Temos em 1955 o Pacto de Varsóvia, com a aliança militar de países do leste europeu, como membro a União Soviética, a Alemanha Oriental, Hungria, Polônia, entre outros. A Guerra da Coreia, que vai ocorrer de 1950 a 1953. Temos Coreia do Norte, comunista, versus Coreia do Sul, capitalista, a China, mais da União Soviética, Norte, Estados Unidos, mais a ONU, Pro-Sul, o risco de guerra atômica, a paz de Panmunjom e sem vencedores. A Guerra da Coreia, temos aqui o ápice da invasão norte-coreana, a linha de confronto, o ápice da invasão das forças da ONU, o ápice da invasão chinesa e a linha de armistício. Crianças refugiadas da Guerra da Coreia. Aqui um quadro de Pablo Picasso, A Guerra da Coreia. As perdas humanas na Guerra da Coreia, número de combatentes mortos em batalha, de 1950 a 1953, 17 mil aliados aos Estados Unidos, 142 mil aliados aos Estados Unidos, 300 mil Coreia do Sul, 1,5 milhão Coreia do Norte e China. Coexistência pacífica ou degelo, de 1956 a 1968. Nikita Khrushchev, de 1955 a 1964. Temos o Congresso do PCU-S, que era com a condenação pública do estanismo, ataque ao culto, a personalidade, autoritarismo, com os expurgos e prisões do regime anterior, a disputa restrita ao campo econômico, ênfase em bens de consumo, maior liberdade política, que foi um tanto relativa. Temos a invasão soviética à Hungria, em 1956. Ministro húngaro, ele é deposto após defender a exclusão de seu país das tropas do Pacto de Varsóvia, início oficial da corrida espacial e o rompimento de relações entre a União Soviética e a China em 1960. Tropas do Pacto de Varsóvia invadindo a Hungria. Aqui a gente tem essas imagens. Yuri Gagarin, primeiro homem no espaço, e o satélite. Então a gente vê aquela questão que a gente citou anteriormente, dessa corrida tecnológica. Construção do Muro de Berlim, em 1961,
maior símbolo da Guerra Fria. Crise dos mísseis, em outubro de 1962. Então, a União Soviética ela vai tentar instalar mísseis nucleares em Cuba, que fica a 150 quilômetros dos Estados Unidos. Os Estados Unidos eles ameaçam resposta com armas nucleares. A União Soviética não instala os mísseis com o compromisso dos Estados Unidos de não invadir Cuba e retirar seus mísseis nucleares da Turquia, e maior proximidade de uma guerra nuclear já vivida da história. Em 1963, a gente tem o início da intervenção armada norte-americana no Vietnã, e em 1963 também o Tratado de Moscou, que vai caracterizar a limitação de testes nucleares a céu aberto. E temos o detente, ou de extensão, que vai ocorrer de 1968 a 1979, com a continuação de políticas internacionais que reduzissem enfrentamentos diretos entre as potências. O Leonid Brezhnev, em 1964 a 1982, com práticas stalinistas, o centralismo e repressão interna, a burocratização e a estagnação econômica e ineficiência. Primavera de Praga. Temos Alexandre Dubček, com as reformas políticas liberais, uma maior liberdade de imprensa, os direitos individuais, autonomia para agricultores. Tropas do Pacto de Varsóvia invadem o país e depõem Dubček. E temos também o eurocomunismo, caracterizado pelos partidos comunistas da Europa Ocidental, que vão romper com as práticas soviéticas em defesa de transição pacífica ao socialismo pela via democrática. Em maio de 68, na França, estudantes eles pedem reformas educacionais, maior liberdade e criticam o conservadorismo em geral. Trabalhadores eles vão entrar em greve. A gente tem a repressão aos manifestantes. O movimento francês ele vai inspirar manifestações nos Estados Unidos contra a Guerra do Vietnã e no Brasil contra a ditadura militar. Acordos, a gente tem o SALT I em 1972 e o SALT II em 1979, que caracterizam a redução de mísseis intercontinentais e bombardeio estratégicos. O escândalo de Watergate, descoberto em 1972, provoca a renúncia do presidente americano Richard Nixon em 1974. Em 1973, os Estados Unidos eles perdem a Guerra do Vietnã, e em 1979 a União Soviética ela vai invadir o Afeganistão. Em 1980 a gente tem os Estados Unidos, ele vai comandar o boicote às Olimpíadas de 1980 em Moscou. A Nova Guerra Fria, que vai ocorrer de 1980 a 1989. Temos então a retomada de hostilidades e militarismo acentuado. Ronald Reagan nos Estados Unidos em 1981 a 1989. A gente tem a corrida armamentista, o apoio aos contras na Nicarágua, as invasões da ilha de Granada,
1983, e o projeto Guerra nas Estrelas. Aí a gente vai ter duas características da Guerra Fria, que vai ser a perestroika e a glasnost. E o que seriam essas duas políticas? A perestroika seria uma reestruturação de mudanças econômicas, com a abertura para empresas estrangeiras, propriedade privada, um tanto limitada, redução de custos com os armamentos, a redução de apoio financeiro aos países do bloco, e a glasnost seria a transparência, mudanças políticas, o pluripartidarismo, a democratização e essa desburocratização. Temos a retirada do Afeganistão em 1988, o fim do Pacto de Varsóvia, que vai ocorrer em 1991. Em agosto de 91, os burocratas contrários às mudanças, eles tentam derrubar Gorbachev, impedidos por Boris, presidente da Rússia. Temos a exploração dos movimentos separatistas, Letônia e Estônia, eles vão separar da União Soviética em setembro de 1991. E em dezembro de 1991, temos Rússia, Ucrânia, e eles vão proclamar a criação da CEI, que é a Comunidade dos Estados Independentes. E Gorbachev, ele oficializa o fim da União Soviética em 25 de dezembro de 1991. Comunidade dos Estados Independentes, CEI. Temos a desintegração do bloco socialista, a crise do socialismo real, unipartidarismo, economia planificada, empresas estatais, pouca qualidade, indústria de base, com a carência de bens de consumo, fracassos agrícolas, burocratização, alto custo, privilégios, mudanças desencadeadas por Gorbachev são assimiladas por países do leste europeu, redução de despesas militares da União Soviética, enfraquece seu domínio sobre os países do leste europeu. Temos aqui uma charge criticando essa questão da Cuba, Coreia do Norte e a China. Alemanha Oriental. Então, em 1973, temos que ela foi aceita na ONU. Década de 80, aproximação com a Alemanha Ocidental. Em 1989, Erich Honecker renuncia após pressões populares. Temos a luta por democracia. Em novembro de 1989, a queda do Muro de Berlim. Em outubro de 1990, a reunificação das Alemanhas. Na Romênia, temos Nicolae Ceausescu, em 1965 a 1989, com a ditadura familiar, cópia de Stalin. E a polícia política. Em dezembro de 1989, teremos as manifestações contra o governo, uma ampla repressão e o Ceausescu e a esposa, eles são executados
sumariamente. Então, eles foram executados. Em 1990, temos as eleições livres e os comunistas derrotados. Lá na Tchecoslováquia, temos a Revolução de Veludo, sem violência. Temos a renúncia do Partido Comunista após manifestações populares, o pluripartidarismo, eleições livres, um novo governo com a privatização da economia e o desmembramento da República Tcheca e Eslováquia. Na Polônia, temos em 1979 o movimento sindical Solidariedade desencadeia greve no Estaleiro Lenin e os sindicatos legalizado em 1989, formando um governo de coalizão com a maioria não comunista. Temos a desestatização e a democratização. Em 1990, Lech Walesa, de Solidariedade, elege-se presidente. Na Hungria, János Kadar, em 1956 a 1988, temos alinhamento com a União Soviética e em 1989 o pluripartidarismo, com as privatizações, aproximação com países capitalistas ocidentais. Na Bulgária, temos a dependência da União Soviética, com essa aliança, mudanças na postura da União Soviética vai provocar a renúncia do representante. E em 1991, as eleições livres com derrota dos comunistas.